Olá pessoal, meu nome é Wagner Bianchi, Senior Sales Engineer da Splunk. Estou aqui para mostrar para vocês o demo do Application Management. Esse é um aplicativo que foi desenvolvido há algum tempo nos Estados Unidos pela Splunk USA. Tem sido utilizado para demonstrar a capacidade do Splunk em monitoramento da TI e também em entregar números para o CIO. Como vocês podem ver, a instalação do Splunk foi desenvolvida de maneira distribuída. Na primeira camada, logo embaixo, eu tenho os serviços Linux e Windows, somente de ilustração, onde os Universal Folders foram instalados nessas máquinas, os coletores de informação, para enviar informação para a segunda camada, que está só indexando a informação, e a terceira camada, que são os Search Heads, que justamente faz a pesquisa distribuída em cima dos indexers, e, por via, somente faz consulta nos dados. O primeiro passo foi desenvolver um dashboard para o CEO da empresa. Nesse dashboard, temos volume de transação em tempo real, temos o valor do ticket médio que está sendo comercializado agora no meu e-commerce, temos também a quantidade de visitantes no meu site, ou seja, veja uma pequena diferença entre volume de transação e volume de visitantes. Além disso, a origem dos visitantes, aqui em cima do Google Maps, eu consigo ver que isso é em tempo real também. O Splunk vai plotando em cima do Google Maps todas as origens das conexões que estão batendo aqui no meu e-commerce. Também eu tenho uma lista dos 10 produtos mais vendidos no Stacked Chart, num gráfico do tipo Stacked. Eu tenho esse meu gráfico, ele vai dar um refresh de 10 em 10 minutos, acompanhando aqui a escala desse gráfico. Eu tenho refreshes a cada 10 minutos. Tá? Eu tenho também, logo abaixo, eu tenho a quantidade de produtos que estão sendo abandonados no carrinho de compras. Isso é bom para a área de marketing, para saber o que está acontecendo, quais são as preferências dos meus clientes, por exemplo, os clientes que vêm aqui do Colorado, que vêm também do Kentucky, Tennessee e tudo mais. E eu tenho logo ao lado a quantidade de tickets de promoção, de cupons de promoções que estão sendo utilizadas no meu site para poder comprar produtos. Caso isso esteja muito alto, eu posso detectar uma fraude também nesse ponto. Bom, descendo então para a TI, eu não podia deixar de monitorar a TI que está suportando aqui o negócio, dando suporte para o negócio. Na primeira camada eu tenho alguns gráficos bem interessantes, que aqui eu estou medindo as últimas infrações de SLA nos últimos 60 minutos. Isso com certeza está correlacionado com as últimas falhas que vem acontecendo no meu ambiente também nos últimos 60 minutos. Isso me gera um terceiro gráfico, que é justamente o nível de capacidade que eu ainda tenho da minha TI em dar suporte aos negócios. Abaixo eu vejo um comparativo de transações, do volume de transações que eu tenho correntemente e o que eu tive na mesma hora na semana passada, ou seja, 7 dias atrás. Talvez isso seja um indício de problema que eu possa investigar nesse momento. Lembrando que o Splunk ele é uma ferramenta de troubleshooting, ele é uma ferramenta de consolidação de logs, é uma ferramenta de BI, é uma ferramenta de segurança, ou seja, é uma plataforma de Big Data, onde você pode pegar toda a informação que é gerada na sua empresa, consolidar no Splunk, para daí então você extrair as melhores respostas para aquelas perguntas que você tem no seu dia a dia. Então, nesse momento, já que eu tenho toda a informação de gerenciamento de aplicações dentro do Splunk, eu posso fazer um mergulho no meu ambiente para poder verificar. Inicialmente nessa tela, eu tenho aquela visualização end-to-end, que é onde eu consigo principalmente ver o tempo
que uma transação percorre de um servidor ao outro até fornecer a resposta final para o meu cliente. Eu estou levando aqui em média, vamos colocar aí em média 650 milissegundos, que é um tempo um pouco alto para que os meus pacotes percorram até o final e volte com a resposta para o meu cliente. Bom, analisando um pouco mais abaixo, eu consigo ver que os meus 3 servidores web, que nesse caso são Apache, eles têm um workload mais ou menos igual entre eles. Eu consigo perceber que esse meu cliente, ele talvez tenha um load balance entre esses Apaches, mas ele ainda continua registrando problemas com o Service Unavailable, que é o status 503. Ou seja, eu vejo aqui também na minha Sparkline que talvez isso vá continuar acontecendo, que isso me conta um pouquinho da tendência desses erros. Bom, indo um pouquinho para o lado, eu tenho um servidor de aplicação que está também bem tranquilo, eu tenho um load balance atuando, tem aqui a quantidade de recurso que está sendo alocado para o WebSphere, para as JVMs que estão sendo criadas. Bom, e aí eu chego no banco de dados, que é o MySQL, eu tenho load balance entre esses caras também, mas provavelmente esse é o motivo dos problemas que eu tenho atualmente no meu sistema. Bom, esse gráfico mostra para a gente que, nesse momento, o gargalo de todos os 3 elementos de TI que eu posso analisar nesse momento, o gargalo é realmente o banco de dados. Bom, eu posso inspecionar aqui o banco de dados e eu falo para vocês que, inicialmente, os primeiros pontos a serem verificados realmente são CPU e memória. Bom, CPU e memória eu tenho nesse momento, eu consigo visualizar que eu tenho sobrando. CPU utilizada pelo MySQL e memória utilizada pelo MySQL, está bem tranquilo, eu tenho muito recurso ainda a ser utilizado. Mas eu consigo ver aqui nesse momento que eu tenho muitas transações em fila dentro do meu banco de dados para serem processadas. Isso me traz uma preocupação que talvez a quantidade de recurso de memória, de CPU alocada para o meu banco de dados não esteja ideal. Bom, logo abaixo eu consigo ver aqui uma integração que eu tenho do Splunk com o Remedy, ou seja, um SLA Manager. Eu consigo ver facilmente que eu tenho um ticket que foi aberto pelo usuário Simon, ele fez a alteração nessa minha variável, do banco de dados, que justamente trata da concorrência entre transações. Ele passou o valor que era 40, o valor original era 40, de 40 para 4, sem percorrer os fluxos necessários para aprovação dessa change. Ou seja, eu implementei no meu Splunk para que o Splunk coletasse dados de sistema, dados de syslog, de file system, e também uma integração com o Remedy. E aí eu consegui cruzar dados do meu SLA Manager com a alteração de arquivo no sistema de arquivo, no sistema operacional. Ou seja, essa correlação de dados me permitiu que eu achasse aonde está o problema do meu banco de dados estar processando muito menos nesse momento. Ou seja, o usuário Simon arbitrariamente efetuou essa change, essa alteração nesse arquivo, o que está provocando todos esses problemas que eu tenho visíveis aqui no meu banco de dados. Tá? Então, o Splunk ele te possibilita fazer o troubleshooting do seu ambiente, ou seja, fazer o app management muito facilmente no seu ambiente e chegar nesse nível de gráfico através de dados de máquina, ou seja, o log do Apache, o log de acesso do Apache, o log do WebSphere e o log do MySQL. Tá? Eu consigo implementar gráficos e correlações dessa natureza. Ok? Bom, essa foi a apresentação do Application Management. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!